Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Descomplicando Penal. Estamos aqui mais uma vez nessa semana para tratar do nosso curso de Teoria do Crime, nossa aula de número 7, tá bom? Nessa aula vamos falar sobre a imputação objetiva, teoria da imputação objetiva, tá joia? A teoria do alemão Klaus Roxin, esse cara que tá aparecendo agora na sua tela, beleza? Mas antes disso, você vai deixar seu like já e se inscrever no canal para dar aquela força pra gente, beleza? Então, vamos nessa! Como é que foi a semana de vocês? Como é que passaram aí esse final de semana? Muita selvageria, pouca selvageria? Como é que foi? Conta aí pra mim nos comentários. Deixa aí nos comentários pra mim como é que foi essa semana pra vocês, beleza? Então vamos lá. Seguinte, imputação objetiva. Imputação objetiva, gente, é o seguinte. Antigamente, vou falar um pouco sobre a gênese da imputação objetiva, tá? Antigamente, a teoria clássica, ela só analisava aspectos objetivos no tipo penal, ela só via aspectos objetivos. Como eu já disse nas aulas anteriores, a análise de aspecto subjetivo que está na cabeça do agente era só analisado lá na culpabilidade. Aqui no tipo penal, no primeiro elemento do crime, não era analisado nada disso para a teoria clássica. Aí depois o finalismo aí veio com a intenção de acabar com esse problema, migrou ali da culpabilidade por fato típico ali, mais especificamente para a conduta, a análise subjetiva do agente, o dolo e a culpa ali na análise da conduta, beleza? Então, aí o finalismo trouxe essa modificação aí, beleza? Trazendo análise de requisitos de pressupostos subjetivos no tipo penal. Só que isso não resolvia o problema da causalidade, ainda deixava alguns problemas aí latentes em relação à causalidade, relação de causa e resultado tido como proibido ali pela norma penal, tá bom? Um resultado que prejudicava, que violava ali na verdade um bem jurídico tido como proibido, aquela violação, aquele resultado tido como proibido. Mas o finalismo, gente, ele não resolvia todos os problemas. Por que ele não resolvia todos os problemas? Porque na relação de causalidade ali, ele ainda analisava somente aspectos objetivos, ou seja, não analisava o que o agente queria para aquele resultado. Ele analisava ali a relação de causa para o resultado, somente aspectos objetivos. E isso não resolvia os problemas porque trazia na verdade, insegurança jurídica aí, em relação à imputação do agente para aquele resultado. Como, por exemplo, bastava ali que o agente causasse aquele resultado e esse resultado fosse proibido para que ele fosse imputado, para que ele fosse responsabilizado por aquele resultado. E isso gerava uma insegurança jurídica muito grande, porque bastava ali que ficasse demonstrado a relação de causalidade pela teoria dos antecedentes, da equivalência dos antecedentes causais, ficando demonstrada ali a relação de causa e com o resultado, o agente era responsabilizado, de acordo com a teoria da equivalência dos antecedentes causais, que também tem aquele problema de regressar ao infinito. Se você não assistiu a aula anterior, você não está entendendo nada do que eu estou falando, vai dar uma clicadinha aqui nesse e-card e vai dar uma assistida nas aulas anteriores, porque senão você não vai entender com qualidade, beleza? Aí na hora das questões você vai ficar sem saber de nada, não vai conseguir resolver as questões e vai tomar ferro, tá bom? Então não é bom você só assistir uma aula sem assistir as outras, beleza? O importante é você acompanhar aí o curso inteiro, beleza? Então vamos lá, galera. Para vocês entenderem melhor, eu vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro essa questão. Como o finalismo dá essa insegurança jurídica e a imputação objetiva vem para dar qualidade ali e segurança jurídica e mais certeza da imputação, trazendo aí mais proteção para o agente em relação aos poderes do direito penal, tá bom? Então vamos lá, o exemplo é o seguinte, imagina a seguinte situação, Madrugadão que é um traficante, ele vende heroína ao Zé Droguinha. Os dois sabem que a injeção de certa quantidade de entorpecente gera o perigo de morte, mas assume o risco de que a morte ocorra. Madrugadão faz a venda porque lhe interessa o dinheiro, ele só quer o dinheiro. E o Zé Droguinha porque ele acha que sua vida tá uma merda, tá uma vida desgraçada, e ele que só é suportável essa vida quando ele tá entorpecido. Então, deve o Madrugadão ser punido
homicídio cometido com dolo eventual na hipótese do Zé Droguinha realmente injetar a substância e em decorrência disso vier a falecer, o Madrugadão deve ser responsabilizado? Bom, se demonstrado, de acordo com o finalismo, a relação de causalidade aí, entre a morte do Zé Droguinha e o dolo eventual do Madrugadão, a conclusão lógica que nós chegaríamos aí, de acordo com a teoria finalista, seria a responsabilização do Madrugadão pelo dolo eventual. Então ele seria imputado pelo homicídio por dolo eventual. Então, para resolver esses problemas, esses casos aí, mesmo que o agente queria apenas o dinheiro, ele não estava se importando com o que o Zé Droguinha nesse caso aí faria, o Madrugadão não estava nem aí, ele só queria a grana, ele seria responsabilizado pela punição aí por dolo eventual, pelo homicídio, na verdade, por dolo eventual, tá bom? Então, para resolver esses casos que deixava uma insegurança do agente, o agente ia ser responsabilizado mesmo que não tivesse o aspecto subjetivo ali da vontade de cometer aquele resultado. Se houvesse aquele resultado, ele seria responsabilizado por conta de haver uma análise na relação de causalidade somente objetiva, não tinha uma análise de critérios subjetivos, beleza? Então, para resolver esses problemas, a teoria da imputação objetiva ela trouxe mais dois elementos para a relação de causalidade, além da própria relação de causalidade, é claro, que é trazida pela equivalência dos antecedentes causais, a teoria da equivalência dos antecedentes causais, também conhecida como teoria conditio sine qua non, nomezinho bonito, né, galera? Conditio sine qua non. Então, ela traz mais, essa teoria da imputação objetiva, ela traz mais dois elementos para análise aí na relação de causalidade, para imputar o resultado a gente, beleza? Então, quais são esses elementos? O primeiro elemento é a criação ou aumento do risco proibido. Criação ou aumento do risco proibido. Bom, o que é risco? O risco é aquele que é analisado pelo juízo de prognose póstuma objetiva, tá bom? Ele gera a possibilidade de lesão ao bem jurídico. Então, o risco é aquele que, analisado sob o juízo de prognose póstuma objetiva, ele gera a possibilidade de lesão ao bem jurídico. Professor, o que é prognose póstuma objetiva? Bom, prognose póstuma objetiva é como será analisado aí essa criação ou aumento desse risco proibido, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, prognose é a seguinte, é o conhecimento do autor ali, de quem está cometendo aquele crime, no momento da ação. Então, o que ele sabia, qual era a consciência, qual era o conhecimento que ele tinha, tá bom? Sobre a possibilidade daquele resultado, sobre a possibilidade daquele risco, sobre a existência daquele risco no momento da ação. Então isso é prognose póstuma. Por que póstuma? Porque vai ser analisado depois da ação. Por quem? Pelo juiz. O juiz vai analisar posterior à ação aí, o conhecimento daquele agente no momento do fato. Objetiva, como objetiva? Ele vai analisar de forma objetiva pelo critério do homem médio ou homem diligente, tá bom? Ele vai analisar ali se aquele risco, o homem médio ali teria conhecimento, capacidade para saber que aquele risco poderia gerar um resultado que violaria o bem jurídico tutelado pela norma penal, protegido pela norma penal, beleza? Exemplo disso é aquele sobrinho que manda o tio a uma viagem de avião, desejando que ele sofra um acidente. Ele sabe que aquele avião vai ter um ataque terrorista naquele avião. Ele já tinha conhecimento disso e ele era o único que estaria no testamento do tio, então ele vai lá e compra uma passagem de avião pro tio. E aí, tio, toma aqui, vamos lá, vai lá para Cancún, olha que coisa legal. Toma aqui, tio, vai lá para Cancún, aqui essa passagem. E ele sabe que teria um ataque terrorista naquele avião. Então, essa conduta aí do sobrinho vai ser punida pelo seguinte critério. Vamos lá fazer uma análise de prognose póstuma objetiva. Vamos lá. Prognose. O juiz, no momento da ação, ele sabia que teria o ataque terrorista. O juiz, ao analisar ali o fato, ele verifica que o agente tinha esse conhecimento, tá bom? E o homem médio, ao analisar ali o critério objetivo, ele saberia que colocando o tio naquele avião ali, ele geraria um risco. O homem médio saberia que aquilo ali seria perigoso, colocaria em risco,
Então, ele que tinha esse dolo aí de colocar e sabia, tinha consciência, então ele vai ser responsabilizado pela morte do seu tio. Então esse sobrinho ele vai ser responsabilizado porque ele sabia, ele tinha o conhecimento daquele fato, ou foi responsável por colocar o tio naquele avião ali, tinha o dolo, tá bom? E tinha o conhecimento da existência do risco para o tio dele colocando ele naquele avião, risco de morte para o tio. O homem diligente ali não colocaria o tio naquele avião se soubesse daquele risco ali que seu tio provavelmente sofreria, beleza? Então ele seria responsabilizado nesse caso. Então, professor, quando que não há uma ação perigosa? Quando é que não há a ação perigosa por parte do agente? Seguinte, no primeiro momento a gente tem que pensar que o risco pode ser juridicamente relevante, aí não vai haver aí uma ação perigosa quando o risco for juridicamente irrelevante. Quando a ação não gera uma possibilidade real de dano. Por exemplo, se o sobrinho, querendo que o tio faleça, né? Aí ele compra uma passagem de avião e ele fica só esperando, ele acredita, torce, reza, ora para que aquele avião caia. Ele compra só a passagem e ele não sabe que vai ter um ataque terrorista. Digamos que não teria esse ataque terrorista e ele nem soubesse. Ele só comprou a passagem esperando, torcendo que o avião caísse, sofresse um acidente, tá bom? Então, esse risco aí é juridicamente irrelevante, tá bom? Ele não pode ser responsabilizado, então, caso ele só torça e eventualmente esse avião venha a cair só pelo fato dele querer que esse avião caia, ele não pode ser responsabilizado, tá bom? Outra possibilidade é quando o agente tenta diminuir o risco, tá bom? Ele avalia antes da sua ação ali, ele tenta diminuir os riscos para que ocorra aquele resultado. Por exemplo, seguinte, é o caso do Zé Curubu. O Zé Curubu ia furtar ali a loja que ele trabalhava numa loja de mecânica, aí ele ia furtar R$1.000, tá bom? No caminho para ir pro trabalho ali, o Zé Curubu encontra o Pica-Pau. Aí o Pica-Pau fala assim pra ele: pô, velho, tu vai roubar isso aí, tu vai furtar lá a tua loja, mó errado, pô, teu patrão é mó gente boa com você e tal, adianta seu salário de vez em quando você precisa e tal, às vezes dá até a mais, você vai fazer isso por quê? Aí o Pica-Pau convence o Zé Curubu a furtar só R$100. Não, cara, furta só R$100 aí. Aí ele diminuiu assim o risco do resultado, ou seja, o resultado seria um prejuízo de R$1.000 para o dono da loja. Desculpa, ele teria um prejuízo de R$1.000. O Pica-Pau reduziu aí o prejuízo para somente R$100. Então o Pica-Pau não pode ser punido aí com a participação nesse crime, tá bom? Porque a ideia, ponto 1, a ideia já existia na cabeça do Zé Curubu e o Pica-Pau, ele, ao invés de aumentar ali o risco, ele fez o seguinte: ele diminuiu o risco, então ele não pode ser responsabilizado também por esse furto aí desse dinheiro, porque ao invés de aumentar o risco ou manter o risco, ele reduziu. Então ele aí nesse caso ele não vai ser responsabilizado, tá bom? Por conta disso, ele não pode ser responsabilizado porque ele reduziu o risco. Então essas são duas maneiras de excluir a responsabilização do agente pela imputação objetiva: quando ele diminui o risco ou quando o risco é juridicamente irrelevante, beleza? Outro ponto que é o seguinte: esse risco deve ser proibido pelo direito. Como assim proibido pelo direito? Exemplo, ele deve ser proibido pelo direito pelo seguinte aspecto: não deve ser permitido. Por exemplo, o lutador de boxe, ele causa lesões corporais ali no outro agente, só que nesse caso, ele não vai ser responsabilizado pelas lesões corporais porque é permitido pelo direito aí, vigente essas lesões corporais, porque não há, nesse caso, uma proibição. Na verdade, é permitido esse risco aí é permitido. Então, para que haja a responsabilização da agente por imputação objetiva, o risco deve ser proibido pelo direito. Tá bom? O agente ele não vai ser responsabilizado pelaquela conduta. Então, no nosso ordenamento jurídico,
trata-se de excludente de licitude. Então, no segundo elemento do crime, ali nós estamos analisando ainda aqui, ó, estamos ainda no fato típico, tá bom? Nós ainda não saímos do fato típico. 7 aulas, na verdade, estamos falando sobre o fato típico, ainda não saímos daqui. Para o finalismo, como está posto hoje, esse fato seria uma excludente de ilicitude, segundo elemento. Para a imputação objetiva, esse fato torna-se atípico. Por ausência de quê? Nexo de causalidade? Não, por ausência de causalidade, beleza? Por conta da imputação objetiva, tá joia? Então, o fato seria atípico aplicando a teoria da imputação objetiva. Qual é a importância do fato ser atípico? O fato atípico gera bastante diferença aí do fato ser excludente de licitude, porque o fato atípico ele já pode gerar um arquivamento do inquérito material, um arquivamento aí material que gera coisa julgada material. Não pode haver nem desarquivamento quando houver provas novas, quando há um arquivamento por atipicidade, tá bom? Que é diferente do arquivamento por excludente de licitude, tá joia? Então, é isso aí, galera. O risco proibido também deve ser avaliado de acordo com o critério do princípio da confiança. O princípio da confiança é o seguinte, que é analisado dentro desse risco proibido, do risco proibido pelo direito. Princípio da confiança. O princípio da confiança, para esse princípio, o agente não pratica a conduta típica quando ele age conforme as normas legais e ele envolve-se ali numa situação que um terceiro que descumpriu ali o seu dever. Lembrando, o agente ali que deu causa a resultado, ele está cumprindo as suas obrigações legais. Mas, por conta de um terceiro que descumpre as suas obrigações legais, acaba por gerar ali aquele resultado. Há no agente que está cumprindo as suas normas uma espécie de confiança de que todo mundo aí vai também cumprir os seus deveres jurídicos, seus deveres legais, seus deveres de acordo com o direito, as suas responsabilidades de acordo com o direito, tá bom? Como, por exemplo, vamos pensar da seguinte forma: o motorista vê o pedestre no meio-fio ali, esperando para atravessar. Ele confia que o pedestre aguardará ele passando ali na via, né? Digamos, na via épia. 80 por hora, ele vê o pedestre ali no meio-fio. Aí ele pensa, pô, o pedestre vai esperar eu atravessar para ele tentar atravessar a pista. Beleza? Aí, isso não vem a ocorrer. O pedestre tenta atravessar a pista, fazendo com que o motorista tenha que desviar e bate em outro carro. O motorista vem a bater em outro carro, lesionando outros passageiros, tá bom? Então, causou uma lesão corporal culposa ali no trânsito. Mas esse fato vai ser atípico. Por que ele vai ser atípico? Pelo seguinte, porque pelo princípio da confiança, ele não esperava que o agente estava a 80 por hora, cumprindo as suas obrigações ali legais, conforme o direito, conforme as normas de trânsito. Ele esperava que o pedestre não causasse aquele prejuízo, não violasse os seus deveres ali legais, de não atravessar na faixa, etc, etc. E foi causado esse acidente, as lesões corporais que foram causadas a terceiros, foram indiretamente causadas pelo pedestre. Então, isso aí seria um fato atípico. O motorista não será responsabilizado por conta do princípio da confiança, que exclui o risco proibido pelo direito, tá bom? Exclui o risco proibido pelo direito. Existem outras causas de exclusão do risco, tá bom? Quais são, professor, essas outras causas de exclusão do risco? A primeira causa de exclusão do risco é a autocolocação da vítima em perigo. Como assim a autocolocação da vítima em perigo? É aquela mesmo caso de responsabilidade civil, é a culpa exclusiva da vítima. Imagina esse mesmo caso aí do pedestre, tá bom? Que o pedestre ele tenha uma intenção suicida. O pedestre tem uma intenção suicida. A gente está andando a 80 por hora, e o pedestre se joga na frente do carro com a intenção suicida. Então foi a autocolocação da vítima em perigo. Por isso, não haverá o risco proibido pelo direito, criado pelo agente, então ele não vai ser responsabilizado. Beleza? Outra modalidade de exclusão do risco é a contribuição socialmente neutra.
Contribuição socialmente neutra, professor? O que é isso? Bom, o exemplo que eu vou te dar dessa contribuição socialmente neutra é o caso do padeiro, que sabe que o agente vai usar aquele pão que comprou com ele para poder envenenar alguém. O padeiro sabe ali que a pessoa vai envenenar o pão e dá para alguém, só que ele vende aquele pão. Por quê? É socialmente neutra essa contribuição? É socialmente neutra, porque se o agente quiser, ele pode ir a outra padaria e comprar o pão e envenenar a pessoa da mesma maneira. Então é socialmente neutra por parte do padeiro. O padeiro não pode ser responsabilizado por esse risco aí, tá bom? A outra modalidade, quarta modalidade de exclusão do risco, é o comportamento social adequado. O que é o comportamento social adequado? Comportamento social adequado é aquele princípio da adequação social. São aquelas condutas que já são aceitas pela sociedade, como por exemplo, o caso de revistas pornográficas. Revistas pornográficas, você não sabe, ela é a conduta de vender, expor ali revistas pornográficas à venda, ela é considerada infração penal, beleza? Só que, por conta de ser socialmente aceita, isso aí já ninguém vai lá e prender ou gerar um TCO, um termo circunstanciado, ou mover o processo contra aquele jornaleiro, o dono da banca de jornal que deixa a revista lá exposta. Então essa conduta ela é socialmente aceita por conta do princípio da adequação social, tá bom? E a quarta modalidade que exclui o risco também é a proibição de regresso. Tá bom? O que é proibição de regresso? É uma ação prévia não dolosa de alguém antes da ação dolosa de terceiro. Por exemplo, é o pai que esquece o cofre aberto em casa com a arma dentro lá. O pai, digamos que o pai ele tem a posse de arma de fogo, ele esquece o cofre aberto por um descuido e o filho não é menor de idade, ele é maior de idade, ele vai lá e pega essa arma e desfere balas ali, desfere disparos, desfere tiro, meteu bala mesmo ali em outra pessoa e matou seu desafeto, tá bom? O pai pode ser responsabilizado por isso? Logicamente não, porque não pode regredir aí com ação prévia não dolosa. O pai não teve o dolo de deixar aquele cofre aberto, beleza? Então o pai não será responsabilizado porque o risco, nesse caso aí, não é proibido pelo direito, beleza? As duas últimas modalidades que eu falei, que é o comportamento socialmente adequado, o princípio da adequação social, e a proibição do regresso, não é uníssono na doutrina, tá bom? A doutrina não é uníssona quanto a essas duas modalidades de exclusão do risco. Somente as duas primeiras, a autocolocação da vítima em risco e a contribuição socialmente neutra, beleza? Isso foi só o primeiro elemento para reconhecer a causalidade, tá bom? Primeiro elemento trazido pela imputação objetiva, além da causalidade. Então, temos a causalidade, a criação ou incremento ou aumento do risco proibido. E agora vamos para o terceiro elemento, tá joia? Terceiro elemento aí da imputação objetiva. Qual é esse elemento? É a realização do risco no resultado. Beleza, o que é realização do risco no resultado, professor? É o seguinte, é aquele que ocorre quando a proibição da conduta é justificada para evitar a lesão do bem jurídico por meio de determinado curso causal que venha a ocorrer de fato. Já não entendi nada. É o seguinte, que a proibição daquela conduta, ela é justificada realmente pelo direito penal para proteger determinados bens jurídicos, como por exemplo a vida. O crime do artigo 121, ele é previsto ali para evitar o resultado morte, tá joia? Então é justificado para evitar o resultado morte, para proteger o bem jurídico vida, tá joia? Então, para proteger o bem jurídico vida por determinado curso causal, porque não é toda vez que acontecer uma morte que alguém vai ser responsável, vai ser alguém punido, porque somente quando for feita de forma dolosa, quando houver ali a vontade do agente de matar, tirar a vida de alguém, tá bom? Então, somente nesse caso aí que será considerado a realização do risco no resultado, tá bom? Quando tiver dentro daquele critério ali de proteção do bem jurídico, beleza? Então, ocorre a imputação, na verdade,
ocorre a exclusão da imputação, nesse caso, ou seja, a exclusão da responsabilidade do agente quando, primeiro, quando essa lesão ou curso causal não tiver relação com o risco proibido. Como assim? O que acontece? A lesão ocorreu por um evento da natureza. Digamos que a pessoa estava dirigindo normalmente ali e um raio vem e pum, cai no para-brisa do carro, ele perde o controle e acaba por atropelar a pessoa que estava ali na parada de ônibus. Então a lesão não tem relação com o risco proibido, não tem relação com o que é proibido pela norma penal, que é o matar alguém de forma dolosa, tá joia? Porque não houve uma relação ali com aquele risco proibido, a vontade do legislador ali de proibir a morte dolosa de alguém, beleza? A segunda modalidade de exclusão por conta da realização do risco no resultado é o seguinte, são os danos tardios relacionados à lesão anterior sofrida. Como assim os danos tardios relacionados à lesão anterior sofrida? Por exemplo, é o seguinte, o agente que sofreu ali uma lesão corporal no trânsito, tá bom? Ele perdeu um pouco da mobilidade ali de uma perna. Beleza, por conta dessa perda dessa mobilidade, ele teve que fazer fisioterapia e tudo mais. Um dia, esse agente, por conta da sua perna ter deficiência, por conta da mobilidade, ele caiu da escada e veio a falecer. Então, trata-se de um dano tardio relacionado com a lesão anterior, qual seja a lesão sofrida lá no trânsito, beleza? A lesão corporal que ocasionou a perda do movimento ali da sua perna, beleza? Nesse caso aí, então, também vai ser excluída a responsabilização do agente. Outra modalidade de exclusão da imputação é quando os danos forem causados por outrem, resultante de choque causado pelo fato criminoso. Por exemplo, é aquele caso da mãe que toma conhecimento de que o filho foi assassinado e quando ela toma conhecimento de que o seu filho foi assassinado, ela tem um infarto ali súbito e vem a falecer. Seu coração para, tadinha da mamãe. Então, ela vem a falecer. Nesse caso aí, foi causado por outrem, mas resultante de um choque causado por outra pessoa. Foi causado resultando de um choque, somente ela, que sofreu com aquilo ali por conta de uma atitude de terceiro, tá bom? Esse terceiro não pode ser responsabilizado pela morte da mãe também, beleza? Outra modalidade são as ações perigosas de salvamento. Como assim ação perigosa de salvamento? É aquele caso que o agente... Imagine o seguinte, imagina o Zeca Urubu, ele quer matar o Pica-Pau, beleza? Aí ele quer, vou matar esse filho da mãe, vou tacar fogo na casa do Pica-Pau. Aí ele vai lá e, taca fogo na casa do Pica-Pau, esperando que o Pica-Pau esteja lá para morrer. Só que o Pica-Pau não estava lá, o Pica-Pau estava dando um rolê com a sua gatinha. Aí quando ele chegou e viu a sua casa pegando fogo, ele falou, meu Deus, meus sapatos carérrimos lá, meus sapatos de couro, de jacaré e etc. Eu não posso perder esses sapatos. E a casa dele está pegando fogo, aí ele entra para pegar e salvar ali a sua coleção de sapatos. Quando ele entra, aí ele morre. Ele vem a falecer por conta do incêndio, não consegue salvar. Então é um salvamento perigoso. Ele se colocou aí em risco também, né? Ao meu ver, isso aí, ele seria afastado por autocolocação da vítima em perigo, tá bom? Mas ele tentou aí nesse caso salvar, foi ação perigosa de salvamento, então ele não vai ser responsabilizado. O Zeca Urubu não vai ser responsabilizado por conta disso aí, por conta de haver a exclusão da imputação, beleza? E a última forma de exclusão da imputação é quando o comportamento indevido posterior de terceira, por comportamento, na verdade, indevido posterior de terceiro. Como, por exemplo, a vítima chega aí ao hospital com um tiro no pé. Ela chegou no hospital, um tiro no pé, só que o médico ali, por um erro grosseiro, vai lá e faz uma cirurgia no coração do cara. E ele vem a falecer, ele falece. Então, nesse caso também não será responsabilizado a agente
porque o médico que cometeu erro grosseiro e esse comportamento indevido posterior de terceiro, nesse caso do médico, exclui também a responsabilização, a imputação objetiva, beleza? Bom, para ficar claro, agora bem claro, com essa tabelinha que vai estar aparecendo agora na sua tela, tá bom? Essa tabela aí, ela vai ficar aqui, eu acho interessante você pausar esse vídeo, copiar essa tabelinha, porque isso é de suma importância, cai bastante em prova, vocês vão ver aí na hora que for fazerem as questões, vocês vão ver como é importante essa tabelinha. Então temos esses três elementos para caracterização, para análise da imputação objetiva: relação de causalidade, criação ou incremento do risco no resultado e o risco proibido no resultado, beleza? Então esses três elementos para caracterização, para avaliar a imputação objetiva. E lógico, o terceiro elemento aí vai ser o de critério subjetivo, o dolo do agente, ou dolo ou a culpa do agente para aquele resultado, para que ocorra aquele resultado tido como proibido, beleza? Professor, essa teoria aplica-se a todos os crimes? Não, não se aplica a todos os crimes, gente. Essa teoria só vai aplicar aos crimes materiais ou crimes de resultado, beleza? Os crimes que têm resultado naturalístico ali, somente aos crimes materiais que serão aplicados aí a teoria da imputação objetiva, beleza? Ah, professor, qual é a diferença entre responsabilidade penal objetiva e imputação objetiva? Bom, responsabilidade penal objetiva e imputação objetiva são coisas totalmente diferentes, vocês não podem confundir isso nunca na vida de vocês. Pelo seguinte, responsabilidade penal objetiva é a responsabilidade que ela não avalia o dolo nem a culpa do cara. Basta que ocorra aquele resultado ali, independente da análise do agente de dolo ou culpa, se ele tinha vontade ou não, ele vai ser responsabilizado. Isso é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. Nós adotamos a imputação subjetiva, ou seja, o agente só pode ser responsabilizado se ele tiver pelo menos culpa. Dolo, obviamente, ele vai ser responsabilizado, mas se ele tiver, tem que ter pelo menos culpa, tem que ter uma análise de dolo ou culpa do agente para haver uma responsabilização. A nossa responsabilização é subjetiva e não objetiva. Objetiva, ela só vai analisar ali se houve o resultado. Conduta, resultado, pô, acabou. Não importa se o cara agiu com dolo ou culpa, beleza? E essa modalidade de responsabilidade objetiva é vedada. A imputação objetiva, ela vem para delimitar, dar mais segurança jurídica ali a responsabilização do agente por um resultado tido como proibido pelo direito penal, beleza? Como pelo tipo penal, pela norma penal. Então, ela vem para delimitar, dar mais segurança ali para o agente que seria responsabilizado por aquele resultado, aplicando a teoria da imputação objetiva, ele não vai ser responsabilizado por aquele resultado, beleza? Essa é a diferença entre imputação objetiva e responsabilização objetiva. Não confundam isso nunca na vida de vocês, senão vocês vão se dar muito mal, tá joia? Bota na cabeça de vocês isso aí, a diferença entre imputação objetiva e responsabilização penal objetiva, beleza? Então, galera, feitas essas considerações aí, vamos para as nossas questões que estão, ó, fera 10. Fala, galera, nossa primeira questão caiu aí para o cargo de promotor de justiça no estado de Goiás, em 2019. Vamos lá. A respeito da teoria da imputação objetiva, na concepção de cláusula oxínio, assinou a alternativa incorreta, então ele quer errada, né? Alternativa A. A teoria da imputação objetiva, em sua forma mais simplificada, aduz que o resultado causado pelo agente só deve ser imputado como sua obra e preenche o tipo objetivo unicamente quando o comportamento do autor cria um risco não permitido para o objeto da ação, quando o risco se realiza no resultado concreto e este resultado se encontra dentro do alcance do tipo. Certinho, né, gente? Exatamente o que prevê a teoria da imputação objetiva, então essa não está errada, essa está certa, então não é A. B. Considere o seguinte exemplo. A deseja provocar a morte de B. Para isso, A aconselha a fazer uma viagem à Flórida, porque leu que lá, ultimamente, vários turistas têm sido assassinados. A planeja que também B tem esse destino. B, que nada ouviu sobre os casos de assassinato na Flórida, faz uma viagem de férias e, de fato, é vítima de um delito de homicídio. A deve responder pelo homicídio, pois sua conduta acabou incentivando B a fazer a viagem, criando assim um risco não permitido.
No caso, criou um perigo de morte juridicamente relevante. Essa é errada, né, gente? Não tinha como o agente não pode ser responsabilizado por um risco juridicamente irrelevante, tá bom? Não tinha como ele ter o controle ali da ação, sabendo, não tinha a certeza de que somente o fato do B ir para a Flórida, ele seria assassinado. Então aí não pode ser responsabilizado. A alternativa correta aí, na verdade, o que ele pede é incorreta, é a B. Então a B é incorreta, beleza? Vamos ver as outras só por desencargo. C. Ações que diminuem o risco não são imputáveis ao tipo objetivo, apesar de serem causa de resultado de uma forma concreta e de estarem abrangidas pela consciência do sujeito. Assim, quem convence o ladrão a furtar não R$1.000, mas somente R$100, não é punível por participação no furto, pois sua conduta não elevou, mas diminuiu o resultado da lesão. Exatamente o que eu falei sobre o exemplo do Zé Curubu e do Pica-Pau, né, gente? Então, é aquele exemplo que o Zé Curubu queria roubar R$1.000 do seu patrão e o Pica-Pau convenceu ele a furtar só 100. Então essa daqui tá certa, né? Alternativa D. Imagina a seguinte hipótese: dois ciclistas passeiam um atrás do outro no escuro sem estarem com as bicicletas iluminadas por falta de atenção e descuido. Em virtude da inexistência de iluminação, o ciclista vai à frente e colide com outro ciclista que vinha na direção oposta, sofrendo lesões corporais. O resultado teria sido evitado se o ciclista que vinha atrás tivesse ligado a iluminação da sua bicicleta. Diante dessa situação, pode-se afirmar que o ciclista que vinha à frente deve responder por lesões corporais culposas, pois criou um risco não o permitindo ao dirigir sem iluminação, que acabou resultando na colisão. O ciclista que vinha atrás, todavia, não responderá pelas lesões corporais culposas, já que este resultado não está abrangido pelo fim da proteção da norma de cuidado. Afinal, a finalidade do dever de iluminação é evitar colisões próprias, não de terceiros, colisões alheias. Exatamente, né, gente? Exatamente aquela questão lá também do princípio da confiança, né? Então, essa questão também está certa. A única questão errada é a alternativa B. Vamos para a próxima. Nossa questão de número 2, galera. A questão caiu para o cargo de promotor de justiça do estado de Santa Catarina no ano de 2019. Essa questão, inclusive, eu já respondi ela lá no meu Instagram, no Stories. Na terça-feira eu respondi essa questão, tá bom? Então, vamos lá. A chamada teoria da imputação objetiva reúne um conjunto de critérios pelos quais se restringe o âmbito de relevância penal dos fatos abrangidos pela relação de causalidade e que seriam imputáveis ao sujeito caso não fossem empregados esses critérios. Exatamente o que eu falei no vídeo, né, gente? Que para dar mais segurança jurídica no âmbito da aplicação da norma penal. Então, essa questão tá certa. Vamos para a próxima. Questão 3. Caiu para o cargo de tabelião no Paraná em 2019. Vamos lá. No ano de 1970, o professor alemão Klaus Roxin escreveu um artigo em homenagem a Richard Honig. O artigo foi denominado Reflexões sobre a Problemática da Imputação em Direito Penal. Com o referido texto, foi estabelecida a base contemporânea da teoria da imputação objetiva. Constitui critérios para análise da imputação objetiva. Alternativa A. O incremento do risco, não diminuição do resultado proibido. Criação do risco proibido na esfera da proteção da norma. Até aí é a A, né, galera? A tá certa. Vamos ver as outras para desencargo? B. Culpa, dolo, culpa e imputação subjetiva. Não, né, gente? Não analisa o dolo e a culpa na imputação na relação de causalidade para a imputação objetiva, beleza? C. Imputabilidade, potencial conhecimento do ilícito. Não tem nada a ver, não vou nem terminar de ler porque não tem nada a ver, né? D. Legítima defesa, já também não tem nada a ver. Estágio de necessidade também não. Ilicitude, culpabilidade, punibilidade também não, né? Então, gente, a única alternativa correta é a A. Incremento do risco, não diminuição do risco proibido e a criação do risco proibido e esfera de proteção da norma, ou seja, na esfera ali de proteção da norma, o resultado tipo como proibido. Então, essa alternativa é a correta, a alternativa A. Vamos para a próxima. E a nossa questão de número 4, a questão que é o cargo de delegado do Mato Grosso do Sul em 2017. Vamos lá. Ao menos no Brasil, embora existentes outras concepções de imputação objetiva, a generalidade da literatura penal se acostumou a apresentar um modelo funcionalista moderado do penalista Klaus Roxin. Nesse sentido, considerando os pressupostos de construção teórica, analise o caso proposto a seguir e assinar a alternativa correta. Um delegado de polícia, sem embargo, alertado pelo escrivão e pelo investigador sobre a precariedade dos freios da viatura,
exigiu ser transportado até a circunscrição Virgínia. Antes de chegar à rodovia, o escrivão novamente advertiu sobre os problemas no freio do veículo oficial, mas a autoridade impôs a sua vontade fosse devidamente cumprida. Durante o trajeto viário, o escrivão perdeu o controle do veículo, com a curva acentuada por falta no sistema de freios e, desgovernado, atravessou a pista contrária e caiu em um barranco de 15 metros. O delegado de polícia morreu no acidente e a perícia técnica comprovou que nenhum fator adicional corroborou para o sinistro. Alternativa A. A imputação do crime de trânsito ao escrivão deverá ser afastada, pois trata de um caso de heterocolocação em perigo consentido. Exatamente, né, gente? O delegado que quis se colocar, é a autocolocação da vítima em risco, tá bom? Então é culpa exclusiva aí da própria vítima, o próprio delegado que quis se colocar nessa situação de risco, do perigo, tá bom? Então a alternativa A é a alternativa correta, mas vamos ver as próximas. Alternativa B. A imputação de crime de trânsito deverá ser afastada pela ausência do dolo por parte do escrivão. Ausência do dolo? Não, né, gente? Ausência do dolo também não. Alternativa C. A imputação do crime de trânsito de escrivão deve ser admitida, pois se trata de uma contribuição em uma Não existe contribuição quando há autocolocação da vítima em perigo de forma dolosa, beleza? Não existe isso. Alternativa D. A imputação do crime de trânsito ao escrivão deverá ser admitida, pois o resultado ocorrido no caso proposto está abrangido pelo respectivo tipo penal. Não, né, gente? Porque a gente quer aplicar justamente a teoria da imputação objetiva, então é para limitar isso aí. Errado. Alternativa E. A imputação do crime de trânsito ao escrivão deverá ser admitida, pois é suficiente a comprovação de relação de causalidade entre a conduta praticada e o evento ocorrido. Não, né, gente? Se ocorresse isso aí, nós estaríamos diante da imputação da responsabilidade penal objetiva, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, como eu já disse. Então, a alternativa correta, a única, é a alternativa A. Segue o baile e vamos para a próxima. Então, bora para nossa questão de number 5, né, galera? Questão que é por causa de delegado de polícia do Acre em 2017. Sobre a causalidade e imputação objetiva, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Para a teoria da imputação objetiva de Roxin, não há riscos juridicamente relevantes em ações dolosas. Claro que há riscos juridicamente relevantes em ações dolosas, como é o caso lá do sobrinho que queria que o tio falecesse, e também no caso da nossa primeira questão, quando ele não tem a consciência de que de ocorrer o resultado ali, a certeza, beleza? É o caso do sobrinho que só queria que o tio falecesse sofrendo um acidente de avião. É o caso também daquele da nossa primeira questão aí, que queria o B, né? O A que queria que o B fosse para a Flórida porque lá estava matando os turistas, tá bom? Então, se ele não soubesse, se não ocorresse aquele fato, é um risco juridicamente irrelevante, beleza? Então, essa tá errada. Alternativa B. A teoria de equivalência dos antecedentes, adotada pelo Código Penal, é abolida pela imputação objetiva, que renega a existência de uma causalidade natural. Totalmente errada, né, gente? Ela somente a teoria da imputação objetiva, ela incrementa, tá bom? A relação de causalidade. Alternativa C. A teoria da conditio sine qua non tem como consequência o regresso ad infinitum na análise dos antecedentes causais, certinho. O que pode ser evitado, entre outras análises, pela imputação objetiva. Exatamente, a imputação objetiva para limitar isso aí, né, gente? Então, a alternativa correta é a alternativa C. Vamos para D. D. A imputação objetiva dispensa a realização do risco juridicamente desaprovado no resultado? Não, é um dos requisitos, inclusive, né? A alternativa é: o Código Penal brasileiro, no que concerne ao nexo causal, adota expressamente a teoria da causalidade adequada? Não, né, gente? Ele não traz a teoria da causalidade adequada. É a teoria da conditio sine qua non, né? Causalidade simples, beleza? Então, vamos para a nossa última questão. Então, bora para a nossa questão de number 5, né, galera? Questão que é por causa de delegado de polícia do Acre em 2017. Sobre a causalidade e imputação objetiva, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Para a teoria da imputação objetiva de Roxin, não há riscos juridicamente relevantes em ações dolosas. Claro que há riscos juridicamente relevantes em ações dolosas, como é o caso lá do sobrinho que queria que o tio falecesse, e também no caso da nossa primeira questão, quando ele não tem a consciência de que de ocorrer o resultado ali, a certeza, beleza? É o caso do sobrinho que só queria que o tio falecesse sofrendo um acidente de avião.
é o caso também daquele da nossa primeira questão aí, que queria o B, né? O A que queria que o B fosse para a Flórida porque lá estava matando os turistas, tá bom? Então, se ele não soubesse, se não ocorresse aquele fato, é um risco juridicamente irrelevante, beleza? Então essa está errada. Alternativa B. A teoria de equivalência dos antecedentes, adotada pelo Código Penal, é abolida pela imputação objetiva, que renega a existência de uma causalidade natural. Totalmente errada, né, gente? Ela somente a teoria da imputação objetiva, ela incrementa, tá bom? A relação de causalidade. Alternativa C. A teoria da conditio sine qua non tem como consequência o regresso ad infinitum na análise dos antecedentes causais, certinho. O que pode ser evitado, entre outras análises, pela imputação objetiva. Exatamente, a imputação objetiva para limitar isso aí, né, gente? Então, a alternativa correta é a alternativa C. Vamos para D. D. A imputação objetiva dispensa a realização do risco juridicamente desaprovado no resultado? Não, é um dos requisitos, inclusive, né? A alternativa é: o Código Penal brasileiro, no que concerne ao nexo causal, adota expressamente a teoria da causalidade adequada? Não, né, gente? Ele não traz a teoria da causalidade adequada. É a teoria da conditio sine qua non, né? Causalidade simples, beleza? Então, vamos para a nossa última questão. Então, galera, vocês gostaram dessa aula de hoje? Deu para entender alguma coisa? Pelas questões aí, vocês viram que não tem muito... As bancas, elas não têm muita criatividade na hora de elaborar questões nesse aspecto, tá bom? Até mesmo os exemplos que eu dei aqui são usados pelas próprias bancas para poder aplicar suas provas nas suas questões. Então, se você souber aí como aplica a teoria, entender essa dinâmica da imputação objetiva, você vai se dar muito bem, beleza? Então, se você gostou, já deixa o seu like, me siga nas redes sociais que tá aparecendo aqui embaixo, comenta aí, galera. Vocês não comentam esses vídeos, eu fico tão frustrado. Daqui um dia eu vou parar de fazer esses vídeos aqui, vocês vão ver. Então, galera, se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu like aí, galera, compartilhe com seus amigos e seguimos forte, gente. Vamos lá, tamo junto e é nóis.